Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo aí dessa série em que eu estou tentando traçar ou definir, explicar o básico do julgamento de cada um dos quesitos do Carnaval de São Paulo. Lembrando que esse é um conteúdo produzido para servir como material de base para o curso de pós-graduação da Sensupeg em Gestão e Design do Carnaval, ah, a partir do qual a gente consegue nivelar o conhecimento dos alunos, já que é um público bastante heterogêneo, pessoas que têm bastante conhecimento de carnaval, pessoas que não têm tanto conhecimento de carnaval, para dar embasamento para as discussões dentro de sala de aula. E aí a gente está aproveitando também, compartilhando esse conteúdo com outros amantes do carnaval, com outros sambistas, que queiram entender um pouquinho mais sobre esses temas e ajudar a gente a crescer dentro do nosso conhecimento em carnaval. Lembrando que é um material básico, introdutório, então se você já entende muito bem como é julgado o quesito evolução e como é julgado o quesito harmonia, talvez esse vídeo não seja para você. Se você entende um pouco, mas quer talvez olhar para ver se tem alguma coisa ali que possa te interessar, assiste ele numa velocidade mais acelerada. Mas se você não entende como funciona o julgamento do quesito, é um vídeo bem para você, então ouve com atenção aí as coisas que a gente vai falar, tá? Então, começando por evolução, evolução é o quesito que julga o movimento da escola dentro da avenida, né? A dança dos componentes como um todo, e aí, óbvio que a dança que se avalia não é a qualidade da dança, ninguém julga o quão bem uma passista dança, ninguém julga o quão bem uma destaque de chão ou um componente comum dançam. O que se julga, o que se optou por julgar, né? Óbvio, poderia ser julgado a qualidade da dança, mas não foi uma decisão de não se avaliar isso, nenhum carnaval que eu tenha conhecimento avalia isso. É, o que se optou por julgar seria o deslocamento espontâneo e fluido da escola como um todo dentro da avenida. Quando eu falo deslocamento espontâneo e fluido, eu separo aí em três itens, né? O primeiro deles, obviamente, é o deslocamento, que envolve aceleração, desaceleração, parada, são os aspectos desse deslocamento da escola. Em uma lógica ideal, né, a escola ela deveria se deslocar pela avenida em uma velocidade constante durante todo o tempo. E o que isso significa? A pessoa que está na arquibancada A, ela deveria ver o mesmo espetáculo que a pessoa que está na arquibancada F. Ou seja, o tempo de espetáculo que passa na frente dela deveria ser mais ou menos o mesmo. Então, a escola tem que ter uma movimentação contínua. Ela não pode disparar correndo e passar correndo na frente de uma arquibancada e depois ficar meia hora parada na frente de outra arquibancada. Essa é a lógica por trás da evolução, ou seja, haver uma movimentação constante. Porém, por questões políticas, de debates e de opções tomadas, não é exatamente assim que é julgado. Na prática, a única coisa que se avalia ou se pune é a aceleração da escola, tá? A escola não pode acelerar na avenida. Então, se eu, por qualquer motivo, venho, faço um desfile em alta velocidade e no final do desfile eu paro a escola e fico com a escola parada por um bom tempo, isso não é um problema. Ou, se eu paro a escola para consertar o problema de um carro alegórico que quebrou, isso também não é um problema. São pontos que não são julgados dentro do Carnaval de São Paulo. Opinião deveria ser julgado. Eu acho que se um carro quebra na avenida e a escola tem que ficar parada, eu deveria punir a escola por isso. A mesma coisa se a escola, por qualquer razão, não desenvolve o deslocamento de forma constante, ela tem que ser punida por isso. Exceto, claro, o movimento de recuo da bateria, que é o único movimento de parada obrigatório no desfile. Lembrando que o modelo de Carnaval de São Paulo ele é diferente do modelo de Carnaval do Rio. O Carnaval de São Paulo ele foi condicionado a apresentar um espetáculo ao longo de toda a avenida. Originalmente, né, você tinha 10 pontos de julgamento ao longo de toda a avenida, que eram as torres de julgamento. Essas torres espalhadas desde ali primeiro entre arquibancadas, né, que dá mais ou menos 100 metros depois da linha amarela, ou seja, você tinha ângulo de visão para praticamente toda a avenida. Então, ah,
você não poderia e não precisaria ficar parando para apresentar o casal de mestre e porta-bandeira, para apresentar a comissão diferente do Carnaval do Rio, que é um carnaval mais voltado para os módulos de jurados que estão posicionados ao longo da avenida, tá? É evidente que a forma de apresentação do casal lá no Rio, na frente do jurado, é muito diferente daquela que se apresenta para o público lá nos últimos setores. Então, é diferente do que acontece aqui em São Paulo. É um carnaval muito mais pensado para o público do que para o jurado. O jurado ele está espalhado justamente para que o público veja sempre o mesmo espetáculo. Então, a lógica para mim seria que todos têm que ter acesso a um desfile parecido, a um desfile que não seja mais rápido nem mais devagar que o outro que viu. E quanto mais perfeita a evolução, mais coerente com isso vai ser o desfile da escola de samba. Logo, por isso que ela vai merecer o 10. Mas não é exatamente essa a conclusão que se chegou aqui em São Paulo. Em São Paulo, chegou-se à conclusão de que, por exemplo, a parada, ela não poderia ser punida porque o jurado, do ângulo de visão dele, e agora com as novas torres, os novos módulos, né, depois que caiu as torres mesmo, criou-se os módulos de julgamento, que são só 4 agora, de fato, há menos ângulo de visão para os jurados. Então, segundo o argumento vencedor, e aquele que hoje embasa o manual do jogador, você não tem como saber se a escola está parada por conta de um erro ou por conta de uma parada técnica para apresentação, por exemplo, da bateria, para recuo da bateria. Eu acho esse um argumento que pessoalmente não me convence. Eu acho que mesmo dentro dos módulos de julgamento é perfeitamente plausível que a escola pare exclusivamente para a entrada da bateria. Pode ter, por exemplo, uma sinalização para isso, para o jurado. Eu tenho algumas formas de conseguir garantir que essa parada é uma parada só de recuo. E o restante, qualquer outra parada que acontecesse, seria considerada uma falha. E outra coisa que eu também não me parece coerente que a escola possa alterar a sua velocidade de desfile durante o desfile, tá? Não só a questão da parada. Ela tem escola que começa o desfile numa velocidade muito grande, porque tem medo de repente estourar o tempo lá no final, e aí quando percebe que o tempo está tranquilo, reduz bruscamente a sua velocidade, que para mim também é uma falha de evolução, que para mim também significa que a escola não foi perfeita no seu planejamento. Então, é a minha opinião, mas isso não está no manual, não virou regra. O que virou regra é que a escola não pode acelerar o seu desfile, tá? Então, é nisso que eu vou considerar o movimento da escola, que seria a aceleração do deslocamento. Além do movimento, tem a questão do espaço. O espaço, ele envolve alguns tipos diferentes de falha. Respeitar o espaço do outro. Por exemplo, uma ala não pode entrar dentro de outra ala. Isso se chama invasão. Então, se um único componente de uma ala, por distração, acaba entrando dentro do perímetro da outra ala, eu tenho uma invasão de alas. O mesmo ocorre quando eu tenho um choque. Esse choque pode ser entre dois componentes ou, por exemplo, de uma destaque de chão com uma ala, né? Isso é uma forma de invasão. Ou de o choque de um carro alegórico com um destaque de chão ou com um componente. É um choque, no manual a gente chama de choque, mas academicamente, como uma forma só de tentar simplificar os conceitos, a gente tentar organizar o que a gente pensa, eu chamo isso tudo de dentro do grupo espaço, né, que é um respeitar o espaço do outro. O carro alegórico tem que respeitar o espaço destinado aos demais componentes. Há uma permissão dentro do manual do jogador que a projeção superior do carro ela não implica em invasão. Então, se, por exemplo, o carro tem o formato de um navio, a proa desse navio ela pode passar por cima do destaque de chão, desde que a parte baixa do carro não encoste nesse componente. Tá? Então, a questão aqui está dentro de respeitar os limites e o espaço dos demais componentes. Tá? Além desses dois aspectos de invasão, né, de desrespeito pelo choque, há também o desrespeito pelo alargamento. Então, você não pode, dentro do perímetro de uma ala, ter um espaçamento muito grande entre os componentes. Então, criando o que se chamaria aí de buraco dentro da ala. E outra forma de buraco é entre duas alas. Então, eu tenho normalmente um espaçamento de mais ou menos uma ou duas grades ali, uma grade de uma ala para outra,
E eu não posso ampliar demais esse espaço, sob pena de considerar que aqui eu tenho um buraco entre alas. É, essas são as linhas gerais. Aí vai ter pequenas nuances e pequenos debates dentro desses aspectos. Primeiro, o buraco entre alas, ele pode ser tanto um pouco grande ou ele pode ser muito grande. Ele pode ocupar, às vezes, 10, 12 grades, 10, 12 metros, né? 10. E isso, visualmente, é uma situação muito grave e que deve ser punida de uma forma mais grave do que o espaço que normalmente você tem de oscilação ali entre alas. Então, isso é chamado de divisão de escola, que seria uma qualificação, uma forma mais grave de espaço entre alas, ou de buraco entre alas. No limite, isso pode acontecer até dentro de uma ala, mas é muito raro acontecer, né? Porque se você tem dentro de uma ala, é só você espalhar as pessoas, você não vai chegar a um espaço tão grande dentro da ala. O normal é que isso aconteça entre alas, na divisão da escola. E aí, alguns outros debates envolvem saber a partir de que momento eu tenho um buraco, o que configura esse buraco. Afinal de contas, as escolas têm características próprias. Eu vou virar para todas as escolas e falar, a partir de agora, todas elas têm que desfilar com esse espaçamento entre as alas. Ou não, eu vou respeitar que as escolas podem ter modelos diferentes de desfile, em que uma escola prefere trabalhar com espaçamento um pouco maior, porque ela acha que é mais confortável para o componente. Então, eu tenho esses dois caminhos. Ou eu estabeleço de antemão quantas são as alas, quantos são os metros que pode haver no máximo entre uma ala e outra, ou entre um componente e outro. Vou dar o caso, por exemplo, de mestre-sala e porta-bandeira, ou espaçamento para um carro alegórico. Ou eu posso ir para a linha do eu deixo livre para as escolas definirem qual que é o espaçamento que elas querem trazer. Se eu vou para essa segunda linha, que é eu deixar as escolas livres, eu também não posso transformar isso numa liberdade para pura malandragem. Falar, não, aqui eu quis deixar mesmo 10 grades, não foi um buraco. Eu quis deixar aqui, como é que o jurado vai saber se eu quis deixar ou se isso foi um erro de desfile? Se ele não sabe, ele não pode punir. A gente, por mais absurdo que pareça isso, a gente ouve esse tipo de argumento às vezes, né? As pessoas querendo se defender de uma falha que cometeu, argumentando que era o projeto, era para ser daquele jeito mesmo. O que eu entendo é o seguinte: a partir do momento que você quer dar essa liberdade para as escolas de montar da forma que elas quiserem, então as escolas têm que ser fiéis àquilo que elas estabeleceram. Então, ok, o teu projeto pressupõe que você vai trabalhar com duas alas duas grades de distância entre as alas. Ok, todas as tuas alas têm que ter essas duas grades de distância. Os teus casais, você quer trabalhar com 10 grades de espaço para os seus casais? Ok, mas todos os casais têm que ter essas 10 grades. É assim que eu pessoalmente entendo. Porém, isso é opinião. Que foi para o manual, não foi dessa forma, tá? Estabeleceu-se de uma forma geral um limite máximo de grades, tá? No caso dos casais de mestre sala e porta-bandeira, a exceção do casal principal, que tem um pouco mais de espaço, o casal principal, se não me engano, são 12, deixa eu ver aqui, até já vou compartilhar a tela com vocês, porque a gente vê junto, nunca lembro de cabeça. Acho que o casal principal são 12 grades, isso, 12 grades. E os demais casais, que não o principal, são de 5 grades de espaço. Aí os destaques de chão têm até 4 grades de espaço na frente de cada carro. Então, estabelece-se um número máximo e dentro desse número máximo a escola pode oscilar o quanto quiser, tá? E a diferença, o espaço entre a comissão de frente, entre o último elemento da comissão de frente e o primeiro elemento da comissão de frente, é o primeiro elemento da ala ou de desfile que venha logo depois da comissão de frente, é de até 12 grades também. Então é isso, optou-se não por um sistema em que você deixa livre a escola para escolher o espaçamento que quiser, mas sim um modelo híbrido, em que você estabelece um limite máximo desse espaço, e as escolas têm que trabalhar dentro desse limite máximo de espaçamento, tá? Dentro desse espaço, ela pode oscilar o quanto ela quiser, ela não é obrigada a manter esse espaço constante, mas tem que se respeitar
os valores máximos de 4 para destaque de chão, 5 para casal de mestre e porta-bandeira que não oficial, 12 tanto para comissão de frente quanto para o casal de mestre e porta-bandeira oficial. Além disso, para que ocorra a divisão de escola, o espaço técnico tem que exceder as 5 grades. Então, se você tem um espaço técnico ali entre a comissão de frente, por exemplo, e o primeiro elemento posterior, que é de 12 grades, a partir do momento que eu passar de 12, eu tenho um buraco comum. Se eu passar de 17, que é 12 mais 5, eu entro em 19, tá? Aí é uma divisão de... Desculpa, eu entro em 12 mais 7, é uma divisão de escola, perdão. Estou um pouco aéreo aqui. Então, é isso. A divisão ela ocorre quando se excede 5 grades do espaço regulamentar. Então, 12 mais 5, 17. A partir daí, acontece uma divisão de escola. Quando é entre duas alas, não existe uma definição clara, um limite estabelecido do que seria um buraco. Se o jurado percebe que o espaçamento está grande, que está atípico, ele já pode considerar isso como um buraco. Se esse espaço supera 5 grades, ele já pode considerar que existe ali uma divisão de escola, tá? Então, superada 5 grades entre duas alas, já é uma divisão de escola. No caso dos destaques de chão, existe uma divergência aí. Na minha opinião, a partir do momento que o jurado se a escola coloca um casal de mestre-sala e porta-bandeira junto com um destaque de chão, e isso aconteceu com a escola Império de Casa Verde esse ano, eu entendo que pelo modo como o manual está escrito, eu tenho o espaço técnico do casal, 5, mais o espaço do destaque de chão, que é de 4. Então, eu tenho um espaço de até 9 grades para os dois, desde que, claro, o espaçamento entre eles seja coerente com isso, né? Eu tenho que guardar, se é assim, eu não posso que o espaço do casal para o primeiro elemento da ala seguinte, ele não pode exceder 5. Então, e o espaço do destaque de chão até o carro não pode exceder 4. Mas entre eles vão ter um espaçamento máximo de até 9. A Império trabalhou bastante com esse modelo no desfile de carnaval deles, e 2 jurados entenderam que isso era uma falha. Minha opinião é que não era uma falha, que o manual do jogador, tal qual ele está escrito, ele não permite essa interpretação. É certo ou é errado? Aí já é um outro debate, mas isso é como o manual está escrito. O manual está escrito de forma a preservar que cada grupo tem o seu espaço pré-definido, e o espaço pré-definido do casal de mestre porta-bandeira não oficial é de 5 e o destaque de chão é de 4. Tá? Outro debate, dilema que existe dentro dessa divisão é em relação à junção entre casal de mestre porta-bandeira e comissão de frente, que é a mesma coisa. Eu tenho 12 grades do último elemento da comissão de frente até o primeiro elemento do casal. Como que eu vou delimitar, então, esse espaço de 12 grades? Se o casal não tem guardião e não tem apresentador, as 12 grades são contadas até o casal. E aí chegou do casal em diante, eu tenho o espaço dele de 12 grades também. Agora, se o casal tem guardião, aí eu vou contar as 12 grades até o guardião, que é do guardião, o primeiro guardião, e é do primeiro guardião em diante que eu vou contar as 12 grades do, do, do casal. E se o casal tem apresentador, a mesma coisa. Vou contar 12 grades até o apresentador, e depois do apresentador em diante, caso tenha apresentador e não tenha guardião, né? Eu vou sempre usar o primeiro elemento do grupo que esteja mais à frente. Que pode ter guardião e o apresentador está mais à frente, então conta até o apresentador. É sempre até o primeiro elemento que faça parte daquele coletivo ali de dança, né? Que é do casal de mestre e porta-bandeira. Então, essas são algumas pequenas variações que existem dentro da análise do espaço, né, de dança da escola, quer dos seus componentes, quer dos seus casais, quer da comissão de frente, e que vão trazer essas avaliações que são bastante objetivas. Eu acho que hoje em dia a evolução é um dos quesitos mais objetivos que a gente tem.
o máximo de espaço que a gente teria para um pouco de subjetividade vai acontecer na próxima análise, mas é uma análise que não tem sido feita, que é a análise da espontaneidade. O que é isso? Além de evoluir constantemente de maneira fluida e preservando esse tapete da escola, a escola também tem que evoluir de forma espontânea, solta, leve, brincalhona, porque do contrário eu teria uma parada militar, ou seja, um grupo que está marchando na avenida, indo sempre para frente de forma organizada. E assim, isso às vezes as pessoas tratam isso de uma forma um pouco ah, sofismática, assim, sabe? Trazendo argumentos que parecem lógicos, mas não são lógicos, são furados, assim. É, eu acho o seguinte, é muito mais fácil, muito mais simples, você conseguir fazer um desfile constante e sem nenhum tipo de buraco, se você colocar um componente atrás do outro, enfileiradinho, e você ensaiar eles andarem sempre dessa forma. É muito mais fácil. Mas eu acho isso totalmente contrário à nossa lógica de carnaval. Se é para ser uma festa espontânea, divertida, se é para ser algo que traga ao povo, se é para ser algo que mostre a alegria da nossa festa, não faz sentido que a gente permita que as escolas organizem seus desfiles dessa forma. Porque isso, para mim, é a negação do carnaval. É mais fácil de você organizar a escola assim? Mas não é impossível organizar de outras formas. E aí eu tenho alguns exemplos muito bons, assim, o que a Dragões da Real fez esse ano, por exemplo, com o Jorge Freitas e o Rogério Félix, foi algo de impressionante. A escola veio extremamente solta, extremamente brincalhona, com um movimento de corpo, sem enfileiramento, e fez uma evolução muito boa. E não é só o caso deles. A Mocidade Alegre faz bastante isso também. Claro, a Mocidade tem as suas alas coreografadas, mas quando a ala não é coreografada, elas costumam ter uma evolução bastante solta. De uma forma geral, eu acho que o carnaval esse ano melhorou bastante nisso, mas ainda existem muitas escolas que trabalham com enfileiramento excessivo e isso não é punido. Não é punido porque entende-se que o fato da pessoa estar balançando o braço para um lado para o outro já é o suficiente para caracterizar isso como espontaneidade. Eu não acho que seja. Eu acho que um componente que não tem liberdade para andar de um lado para o outro dentro da ala, que não tem liberdade para sair do seu lugar, esse componente não é espontâneo. Então, eu entendo que a expressão corporal está sendo extremamente mal julgada. A gente tem sim texto que permita esse tipo de punição, porém, na prática, você raramente vê uma escola ser punida por ausência de expressão corporal, tá? E a verdade é que muitas das escolas têm a ausência de expressão corporal como um projeto, como algo que é racionalmente pensado dentro da lógica de que se eu fizer isso, é mais fácil eu conseguir fazer um desfile sem correria e sem buraco, tá? Então, acho que a gente está jogando o jogo no modo fácil. Se a gente quiser realmente criar um desfile de carnaval que seja mais empolgante, mais vibrante, a gente vai ter que colocar isso aí no level médio aí, vai ter que subir o sarrafo e aumentar a dificuldade, punindo as escolas que apresentem um enfileiramento de componentes. Tá? Não basta, então, é por isso que eu falei sobre o sofisma, a gente ouve muito isso de alguns diretores de harmonia. Mas o regulamento, ele não proíbe que a escola venha solta. Ele não proíbe que a escola venha solta, muito pelo contrário. O regulamento, o manual, né, ele até cita que você não pode punir a espontaneidade da escola, tal. Mas o que acontece é que existe uma relação lógica. Se o manual ele não pune o enfileiramento, é mais óbvio que eu vá trabalhar com enfileiramento porque é mais fácil eu conseguir atingir os outros objetivos. Então, se eu quiser que as escolas realmente venham soltas, eu vou ter que punir o enfileiramento, porque se eu não punir o enfileiramento, é muito mais fácil trabalhar com a escola enfileirada. Tá? É mais ou menos essa a lógica aí que eu acho que deveria ser implementada. Então, em resumo, isso é um pouco como é julgado a evolução. Não pretendo aqui, nesse vídeo, falando diretamente para os alunos da SensoPeg, me aprofundar muito nos fundamentos de evolução e harmonia, porque isso vocês vão ter numa frente específica com outro professor, que é o Vanderlei, que vai falar mais sobre aspectos técnicos e motivacionais e organizacionais dos quesitos
do ponto de vista da escola e não do julgamento, tá? Só dar uma repassada então aqui em como é o manual, né? Como eu falei para vocês. Você tem algumas exceções de julgamento dentro do manual, como por exemplo a ala das baianas, ela não é julgada dentro de evolução, como uma forma de respeitar a tradição do quesito e entender as peculiaridades da ala. O mesmo vale para a velha guarda, para a ala das crianças, as alas compostas exclusivamente por portadores de necessidades especiais, as alas de convidados, que é uma ala especial para a escola, porque é de onde se busca a, o apoio financeiro, né? E normalmente são compostas por pessoas que não têm a proximidade com a escola o ano inteiro, são mais apoiadores financeiros, etc. E a aula de ação justificada, que é um tema para uma aula específica aí, para a gente bater um papo sobre o que significam essas aulas de ação justificada e o sentido que elas fazem dentro do Carnaval de São Paulo, tá? A gente vai falar sobre esse assunto em outro vídeo. Aí aqui tenho, né, os diferentes pontos de avaliação. Eles têm um total de 6 pontos de avaliação, mas como eu falei para vocês, academicamente eu acho que é mais fácil da gente explicar quando a gente agrupa em coisas que são de mesmo gênero. Então, expressão corporal é o que eu chamo de espontaneidade, a variação de velocidade é o que eu falei sobre movimento, que poderia se desmembrar, né, não só em aceleração, mas também desaceleração ou até parada, tá? Você tem invasão de ala, choque de alegoria, ah, buraco tanto dentro como entre alas e por fim até a divisão de escola como itens separados em que eu chamaria tudo isso de espaço, tá? Então eu separaria em 3 itens de julgamento com suas diferentes peculiaridades, tá? Agora a gente passa aqui para a tabela de parâmetros, né? Aqui é como as situações são punidas. No caso de expressão corporal, as punições são por componentes, respeitados uma margem mínima de 5 componentes. A partir de 5 que eu tenho uma punição. Como eu disse, eu acho que tem escolas que trabalham com a ausência de espontaneidade como um projeto. Eu entendo que essa avaliação deveria ser por ala e não por componente. E dentro daquela ala, o jurado avaliaria se a ala passou de forma espontânea, leve, solta ou não. É minha opinião, não é assim como é efetivamente julgado. Aí você tem o número de variações de velocidade, que por mais que se utilize a expressão variação, o manual é claro em dizer que só se pune a aceleração e não a desaceleração. Aí aqui eu tenho as contagens de buracos, né? 1 ponto por buraco, e a divisão de escola que já começa perdendo 2 pontos se ocorrer, tá? Por isso que ela é mais grave, uma divisão necessariamente equivale a 2 buracos. Aí você tem as situações de invasão, que é por ocorrência, e também choque de alegoria, também por ocorrência, tá bom? Aí agora a gente fala um pouquinho de harmonia. Bom, quesito harmonia, ele é um desses quesitos que a gente raramente tem a perda de pontos, tá? Ou raramente tinha, né? Esse ano a gente teve um pouco mais de ocorrência aí, e a gente vai discutir um pouco por que que isso aconteceu. Ele estava sendo uma chuva de 10, eu acho que tinha uma decorrência natural do fato de que, as escolas estão se preparando mais, dois, eu acho muito difícil você ali da Torre de Jurados, na posição que ela ficava antes, você não ouvir a escola cantar, porque fica também a caixa de som em cima, então todo mundo já canta pelo menos um pouco. Então, eu acho que eu não via muito como punir harmonia antes. Porém, atualmente, com as novas torres de jurados, né, os novos módulos de julgamento, em que você tem pelo menos 2 módulos que são bem distantes da pista, a gente teve um número bem maior aí de punições em harmonia, inclusive aquele caso mais extremo, salvo engano, de 8,7 ou 8,4, não me recordo agora, da Escola de Samba Unidos de São Miguel, se não me engano. Ah, então, você passa a ter algumas notas muito mais baixas em harmonia,
Talvez por conta do posicionamento das torres de jurados e não necessariamente por um olhar mais crítico do jogador. Além disso, além da questão da posição das torres em relação à distância, a gente tem um outro problema com as torres agora, que é o aumento do número de camarotes. Com o aumento do número de camarotes, você tem muitas vezes vazamento de som, ah, que prejudica a audição do jurado em relação ao canto da escola. Inclusive, isso foi parar em justificativa de jurado, né? Então, tá cada vez mais complexo a gente fazer uma avaliação de harmonia dessa forma, tá? Como é julgado. E como que é julgado hoje? Bom, harmonia é julgado em duas frentes. Um deles é a constância, o outro é a clareza. O que significa clareza? Tudo que o povo está cantando é ouvido de forma clara pelo jurado. Então, as palavras emitidas, elas são ouvidas de forma clara pelo jurado. Por outro lado, tem a constância, que significa o público, o componente está cantando o tempo inteiro. Ele não está cantando só os refrões, ele não está cantando só os trechos de maior animação. Então, se o jurado identificou que tem um trecho ali que o povo para de cantar, que é mais difícil, ele pune por constância. Ou, se o jurado até está ouvindo o pessoal cantar, mas ele não consegue entender o que o pessoal está cantando, ele pune por clareza. E aí você tem intensidade, vigor, essas coisas não são julgadas no Carnaval de São Paulo. Então, é muito comum, quando a gente está ali no período dos ensaios técnicos, que você ainda não tem as caixas de som ligadas, a gente vê passar na avenida algumas escolas que você fala, nossa, que harmonia, que canto, que você está ouvindo lá de fora do sambódromo o som das pessoas cantando alto. Isso, a intensidade com que é cantada, isso não é avaliado no quesito harmonia. É, Vou dar alguns argumentos que são apresentados pelos quais isso não tem que ser julgado, tá? Um deles é que você tem que respeitar um pouco as características de cada comunidade. Algumas comunidades de samba, elas são compostas principalmente por pessoas um pouco mais velhas. Essas pessoas um pouco mais velhas, elas não vão cantar com o mesmo vigor, com a mesma força daquela outra comunidade que é formada, em sua maioria, por torcedores de futebol. É, são diferenças que, se você ficar comparando banana com maçã, você vai acabar gerando um resultado que não é bom para o carnaval. Não é justo, talvez. Uma outra coisa, um outro argumento que é apresentado é que o carnaval ele não tem que ser um concurso de quem grita mais. Justamente o contrário, ele tem que ser uma coisa espontânea. A pessoa tem que estar cantando porque ela está feliz, porque ela está leve, porque ela está alegre de estar ali. E não necessariamente a pessoa que está alegre de estar ali, ela tem que estar cantando, gritando e se esforçando para ser ouvida. É o contrário disso, ela tem que cantar de forma espontânea. Então, a partir do momento que você julga a intensidade, você vai acabar exigindo do componente em que ele se esforce para ser ouvido. Isso, de alguma forma, é contrário ao espírito de carnaval. Então, daí vem a linha de julgamento do carnaval de não avaliar a intensidade do canto. Acontece que, bom, tirando esse caso agora que a gente tem as torres mais distantes, né, com as torres mais próximas, e eu acho que isso deve ser corrigido para o ano que vem, dificilmente você não ouve, né, porque quando é distante, você não sabe se você não ouviu porque é uma falha de interferência de som de camarote ou por qualquer outro problema que não é exatamente da escola. Então você pode ser injusto por ter punido a escola numa situação que não é problema da escola, e sim porque você que estava distante. Agora, por outro lado, se é muito perto e você não consegue punir em nada, você volta àquela situação de excesso de 10, que era o que a gente vinha tendo nos últimos carnavais. No carnaval do Rio de Janeiro de Vitória, você tem um item a mais de julgamento em harmonia, que é a avaliação do carro de som, que, como a harmonia julga o canto da escola, passaria a ser julgado, passa a ser julgado lá também o canto também do time de canto. Ou seja, a harmonia dos desenhos feitos para engrandecer o samba, as questões de afinação, tem uma variação enorme de coisas aí que você pode avaliar dentro do carro de som. A gente já falou um pouco sobre esse tema quando a gente falou do vídeo de samba enredo, então quem quiser pode voltar lá naquele outro vídeo e entender um pouco mais do que foi falado. De como o carro de som pode ser julgado, e dentro de harmonia me parece que talvez seja o melhor caminho, quer porque ele se relaciona mais com o canto da escola do que com a obra de samba em si,
quer porque ele seria uma saída para que o julgamento de harmonia não seja um 10 garantido, né? É porque me parece que cada vez mais vai ser um 10 garantido se a gente julgar exclusivamente constância e clareza. Então, ficam em alguns temas aí para a gente se aprofundar em debate mais para frente, beleza? Então, por hora é isso que eu queria falar sobre a harmonia e evolução.